Pessoal, mais um podcast Papo de Perícia, um podcast da Associação da Polícia Científica do Maranhão. Hoje, pela primeira vez, no Estúdio 7, estúdio lindo, inclusive. E hoje, gente, o podcast, ele tá muito especial, porque é um podcast que tá atrasado, nasceu atrasado, né, Ione? E a gente vai falar hoje sobre este livro, As Ciências nos casos de envenenamento. Isso aqui foi um parto, tá? Ciências forenses. As ciências forenses nos casos de envenenamento. Um parto, né, Ione? Isso. E hoje, aqui, a autora e que organizou esse livro, a doutora Ione Paiva. Ione, se apresente. Bom dia, Carol. Antes de mais nada, eu queria agradecer pelo convite. É sempre uma honra estar presente nesses podcasts para falar de perícia e falar com você, que é uma pessoa especial para mim, né, e que teve uma influência muito grande nesse impulsionamento do nascimento desse livro. Para quem não me conhece, eu sou Ione Paiva, né, Ione Cristina de Paiva Pereira. Eu sou perita criminal, sou farmacêutica de graduação, sou doutora em biotecnologia e biologia parasitária, sou especialista em hematologia, saúde pública, sou professora de toxicologia e farmacologia, professora universitária, sou profissional de saúde da rede pública, do SUS, e sou uma apaixonada por toxicologia forense e especialmente pelo assunto dos envenenamentos. Essa ideia, esse sonho de escrever sobre envenenamentos era um sonho bastante antigo. Eu já vinha montando quebra-cabeça sobre eles há muito tempo, mas faltava o impulso. Sim. Aquele que te diz assim, você tem um prazo, você precisa colocar para fora tudo isso. E tudo concorreu de forma que a gente pudesse construir esse livro da forma que ele foi construído. Ele tem uma história bonita e que ele se iniciou a partir de um caso que nós duas trabalhamos. Vamos então, contar por isso como começou a ideia. Por isso que você tem um papel especial, inclusive é colaboradora do livro, é uma das autoras de um dos capítulos, né? E exatamente por conta da história da construção desse livro, que foi uma história bastante marcante na minha vida. Vou contar para vocês como, né, começou. Eu, na época, estava no ICRIM, lotada no ICRIM. Na verdade, ainda estou, mas atualmente sou presidente da Associação da Polícia Científica. E eu recebi aqui um presente, que foi um caso de reprodução simulada. Eu lembro que o diretor disse, olha, esse caso está complicado. E aí eu fui ler o inquérito, e eu pensei, eu preciso falar com alguém que entenda dessa parte de toxicologia. Por quê? Porque era uma morte suspeita, mas até então, na época, não se tinha nem a confirmação que poderia se tratar de um envenenamento, que depois o caso foi tratado como um feminicídio. E nessa busca por tentar solucionar esse caso, eu fui várias vezes para a casa da Ione, jantamos, conversamos, queimamos os miolos, os nossos neurônios, para pensar o que poderia ter acontecido naquele caso. E desde essa época, eu particularmente me interessei muito por casos de envenenamento. Eu nunca tinha, na verdade, trabalhado tão de perto com esse caso. E só para falar para vocês, foi um caso, assim, também marcou minha carreira, e a gente teve, né, um caso resolvido. Muito marcante o caso. Muito marcante. E a partir daí... Foi um marco, na verdade. Foi um marco. Nos casos de reprodução simulada de envenenamento. Isso. Que a gente pensa que nem pode acontecer. E aconteceu. A grande questão que me motivou e que mobilizou a construção desse livro é que os crimes por envenenamento, eles têm uma incidência muito grande, mas um índice de subnotificação muito mais alto, né? Eu sempre digo que são crimes difíceis de ser esclarecidos, não porque são difíceis de serem, vamos dizer, depois que você tem todas as suspeitas ali, eles não são difíceis de ser solucionados. A gente tem hoje no Brasil uma grande gama de laboratórios forenses com um maquinário muito importante, muito de equipamentos bastante sensíveis, de equipamentos que estão preparados realmente para, hoje em dia, detectar um grande número de substâncias químicas.
e não existe nenhuma dúvida em relação à capacidade desses equipamentos e muito menos sobre a capacidade humana. Nós temos peritos extraordinários no Brasil inteiro. Sim. Em todos os estados nós temos profissionais de grande destaque na área de toxicologia, muitíssimo competentes. O problema é que somente uma minoria desses casos eles vão parar na mão da polícia. Uma minoria desses casos a polícia é provocada a fazer uma investigação. Então, o grande problema hoje em relação aos casos de envenenamento, não só no Brasil, mas em muitos países do mundo, mas esse problema aqui no Brasil, ele se destaca de uma forma maior, porque nós não temos protocolos de investigação de envenenamento nos hospitais, né, de cumprimento desses protocolos. Nós não temos, os nossos profissionais, eles não são e não estão preparados para receber casos de envenenamento. Então, muitos desses casos, eles acabam passando como morte por outras causas, mortes naturais e até mesmo mortes em decorrências de intoxicações de outra natureza. E isso faz com que a gente tenha um alto índice de casos subnotificados, um alto índice de casos que não é investigado e que, portanto, não é solucionado. Exatamente, Oni. Eu refletindo hoje, né, gente, antes de vir para o podcast, uma das questões que faz isso acontecer é porque a vítima, né, que sofreu aí o envenenamento, vou dizer, que foi envenenada, ela muitas vezes vai para o hospital. E no hospital, por não ter esses protocolos, o caso, muitas vezes, nem é tido como um ato criminoso. Que a gente tem vários casos. Então, o perito, na verdade, gente, hoje a gente faz o quê? Um local de crime com o corpo. Então, se você tem um caso de envenenamento que a pessoa é socorrida, não tem esse protocolo de eu ir para o local, até para procurar uma substância, algo que relacione aquilo a uma conduta criminosa. Isso. Muitos casos são assim, porque hoje a gente é chamado como? A pessoa morreu no lugar, ela está morta naquele local. Então, eu penso assim, hoje, um dos problemas é esse. Você pode ter equipamentos, você pode ter os peritos, você pode ter toda a tecnologia, o aparato aí de laboratórios muito equipados, mas isso começa muito antes do fim, né? Digamos, de se saber o que de fato aconteceu, de se saber o agente tóxico. É que, na verdade, os crimes por envenenamento, por assim dizer, eles são uma das formas de crimes mais antigas da humanidade. Isso. Né? Toda vez que eu tenho um criminoso, onde ele quer praticar um ato delituoso, criminoso, mas ele quer passar imperceptível, onde ele não quer que haja a menor suspeita sobre ele, normalmente a gente tem crimes por envenenamento. Na história, a gente tem vários casos que ficaram célebres. Vamos falar dos casos da história. O envenenamento ele sempre foi usado nas sucessões de poder, né, nos casos de ciúmes. Né, a gente tem muitos casos na história de envenenamentos. E durante muitos anos, durante muitos séculos, na verdade, esses crimes não foram investigados e nem havia métodos de laboratório que pudessem detectar essas substâncias químicas. Só para você ter noção, somente em 1840 foi desenvolvido o primeiro método para a identificação de arsênio, né, em amostras biológicas suspeitas de envenenamento, né, por James Marsh. A partir daí nasce as ciências forenses. E a partir daí a gente começa a ter um declínio no número de assassinatos cometidos com uso de arsênio, porque já havia um método de laboratório que pudesse detectar essas substâncias em casos de suspeitas. Então, durante muito tempo, o envenenamento foi uma prática comum. Famílias inteiras foram, nos séculos passados, foram assassinadas, né? Reis foram depostos, imperadores. Então, era uma forma de crime muitíssimo usada. Né? E as pessoas pensam que que isso passou, que isso acabou. E, de repente, a gente tem, nos últimos anos, um boom na mídia sobre esses casos. Na mídia. Na mídia sobre esses casos, o que aparenta falsamente que o número de casos de envenenamento aumentou. Na verdade, eles não aumentaram. Ele aumentou a divulgação. Eles sempre estiveram aí. O que acontece? Hoje nós temos um aparato tecnológico muito grande, né? E alguns estados, inclusive, exigem que seja feito exames de locais, exames por peritos de locais, exames toxicológicos na ausência de mortes em decorrência de lesões
graves, né, de lesões aparentes, né, Isso. de uma causa-morte que seja evidente. Então, nesses casos, alguns estados, eles exigem que sejam feito exame de local e seja feito exame toxicológico. Nem todos os estados são assim. Isso. Mas onde tem essa obrigação, é possível que muitos desses casos, né, quando a polícia, logicamente, é provocada, esses casos venham a ter uma solução. Mas em casos, em casos onde não há uma provocação da polícia, onde a família, de repente, resolve conduzir isso de uma outra forma, acaba que esses casos se tornam subnotificados. A gente tem muitos casos de envenenamentos que vão parar em hospitais e não são detectados em hospitais. A gente tem casos famosos de pessoas que passaram por 5, 6 tentativas de envenenamento e deram entradas em hospitais grandes no Brasil, de renome no Brasil, e não não teve foi nada. detectado que aquele caso era um envenenamento. Isso é uma coisa séria, uma coisa grave, é uma coisa que precisa ser discutida hoje, urgentemente, dentro do âmbito do próprio Sistema Único de Saúde. Nós precisamos falar sobre envenenamento com os nossos profissionais de saúde. Nós precisamos incluir a pauta do envenenamento dentro das universidades, com os profissionais de saúde que estão sendo formados. Nós precisamos criar protocolos sérios dentro do hospital para que um profissional de saúde possa desconfiar. Desconfiar, a grande palavra é a desconfiança. Que ele possa desconfiar que ali ele pode estar diante de um caso de envenenamento e ele saber o que fazer. Ele entender o que é uma toxíndrome. Entender que substâncias que podem estar por trás de uma toxíndrome, para que ele possa entender, saber qual antídoto usar, se tem antídoto e qual antídoto usar. E se não tem antídoto, quais as medidas de emergência podem ser tomadas para salvar aquela vida, né? Porque muitas vezes a pessoa é socorrida, às vezes, por alguém que não tem nenhum vínculo familiar, ou às vezes não tem nenhuma relação ali naquela história, e aquilo, ela nem passa pela cabeça dela que aquilo ali possa ser um envenenamento. Sim. Às vezes, a vítima, quando ela consegue sobreviver, ela desconfia que foi envenenada. Porque, normalmente, por trás do envenenamento, sempre tem um histórico de algum conflito pessoal que a vítima possa estar passando, né? Uma separação, um término de namoro, um término de relacionamento, uma questão financeira. Sempre tem algo dessa natureza. Então, a vítima normalmente já pode ter recebido algum tipo de ameaça, e essas informações são muito importantes. Sim. Quando a vítima chega acordada, é preciso que esse profissional de saúde saiba quais perguntas fazer para essa vítima. Quando ela chega desacordada e você só tem ali diante de você sintomas de uma intoxicação, você precisa entender, montar o quebra-cabeças, entender que aquilo é uma toxíndrome. Sim. E aqueles sintomas, eles podem estar associados a essas substâncias. Existe uma suspeita aqui. Então, vamos trabalhar em cima dessa suspeita. E hoje nós não temos esses protocolos dentro dos hospitais, nem públicos e nem privados. Então, nosso índice de envenenamento, ele é muito maior do que o que é divulgado. Nós temos um site de notificação no Brasil, que é do Sistema Único de Saúde, que está dentro do acesso aos profissionais de saúde, mas esse site, se você acessar ele, você vai ver que os índices são muito menores do que, na verdade, com certeza, eles são. Então, é preciso a gente falar sobre envenenamento. É preciso que esse assunto não seja somente um assunto de peritos criminais. É preciso que ele seja um assunto debatido por profissionais de saúde. É preciso que esse assunto seja debatido com a sociedade, porque qualquer pessoa, ela tem como desconfiar que um mal-estar pode ser um envenenamento ou não. Existem alguns sinais que são bem específicos e a gente precisa treinar e falar sobre esse assunto porque muitas vidas podem ser salvas. Inclusive, assim, eu acho que o bom da internet é que com essa divulgação, hoje ninguém, por exemplo, come um chocolate que ganha na rua, ninguém quer um presente de uma pessoa desconhecida. Por quê? Porque a gente está vendo isso acontecer. Ah, não acontecia antes? Acontecia. Só que as pessoas não desconfiavam. Tem um caso, gente, eu sou viciada em true crime.
Eu, assim, eu passo o meu tempo, eu vou dormir, eu me maqueio, tudo assistindo crimes. E teve um caso, Ione, a gente nem combinou de falar desse caso, a gente vai falar agora, porque eu me lembrei. O caso Larissa Rodrigues, tu conheceu ano passado, que ela foi morta pela sogra, envenenada com chumbinho. Sim, sim. Pois é, então isso mostra. E Inclusive, ela. existe suspeita de que a própria filha tenha sido Isso, envenenada na pela mãe. verdade, ela já tem a suspeita que ela envenenou a filha, Uhum, que ela tentou envenenar uma amiga, que sobreviveu, o que tu estava falando, que ela sobreviveu e ela começou a desconfiar que ela tinha sido envenenada. uhum. E ela também, a suspeita dela ter envenenado a cachorrinha da filha. Acho que foi da filha? Não, a cachorrinha da Larissa. Então, assim, querendo ou não, a internet faz as pessoas, né, observarem coisas que talvez passassem pelo cotidiano sem que ninguém nem desconfiasse. Carol, eu costumo dizer que nem todo psicopata é um envenenador, mas todo envenenador é um psicopata. É. Quando o envenenador ele consegue êxito no primeiro envenenamento, ele não para ali. Normalmente vai ter o segundo, e se o segundo tiver êxito, vai o terceiro. A gente tem casos de envenenadores na história que mataram dezenas de pessoas e só pararam quando alguém parou eles. Quando alguém desconfiou, quando alguém identificou, né? E quando esses casos vieram a público e a pessoa foi a julgamento, foi presa para julgamento. Então, todo envenenador ele é um psicopata. Quando você pega um caso de envenenamento comprovado, é sempre importante que você faça uma busca ativa por trás de todo o histórico desse envenenador. Quem foram as pessoas que estiveram na história de vida dessas pessoas? Morreram algumas pessoas de causas indeterminadas ou causas que podem ter... Informação muito importante. Podem ter vindo a ser um caso de envenenamento, porque eles são criminosos compulsivos. Eles são criminosos compulsivos e essa vamos dizer, a assinatura deles, né? O criminoso, o envenenador, o grande problema do envenenamento é que ele é um crime, ele se utiliza de uma forma de crueldade muito grande para ele ser produzido. Por quê? Porque ele se utiliza da dissimulação. Tá? É o que está aqui. Ele se utiliza da dissimulação. É o que está aqui, exatamente. Né? No começo, a gente está aqui no livro. Eu sempre coloquei isso em vários capítulos, porque a dissimulação é a grande palavra por detrás dos envenenamentos. O envenenador, ele dissimula. O envenenador é alguém próximo da vítima. Usa de confiança da vítima. Da confiança que a vítima tem nele. Normalmente, quem são os envenenadores? São as pessoas próximas ali. É um ex-namorado, é um namorado, é um marido, é uma mãe, é um filho, entendeu? É um amigo, é alguém que está ali no círculo de convivência daquela pessoa, entendeu? O envenenamento, ele é considerado um crime qualificado porque ele é um meio cruel. Além dele se matar de uma forma cruel, ele se utiliza da dissimulação. A vítima não tem chance de defesa, porque ela é capturada por aquela situação, ela é atraída por aquela situação. Normalmente, o veneno, ele vem em forma de presente. É um bombom, vem junto com flores ali, é um chocolate, é uma comida que alguém prepara com carinho para outra pessoa, né? Com carinho, vamos dizer assim. Sempre uma bebida. Então, sempre ele é colocado na forma de armadilha. E usando como meio a dissimulação. Por isso é que é um meio tão cruel. E por isso que nós precisamos discutir o envenenamento. Porque o envenenamento está aí, todos os dias nós temos casos de envenenamento em alguma parte do Brasil, em boa parte do mundo. A gente tem casos de envenenamento acontecendo nesse exato momento. E as pessoas precisam saber, precisam conhecer. Os policiais precisam entender quais os caminhos eles precisam seguir. Existe até um roteiro aí que eu coloquei no livro, né, do que você precisa perguntar quando você chegar no local de crime, quais são as perguntas-chave que você precisa fazer sobre aquela vítima, sobre o ambiente que ela estava, sobre como se deu aquela morte, para que a gente possa criar ali um ambiente onde possa ser levantada uma suspeita. Isso. Porque o grande problema do envenenamento é você levantar a suspeita. Fazer as perguntas certas faz toda a diferença. Então, quando eu pensei no livro, né, que foi construído daquela forma ali, com a gente debatendo aquele caso de produção simulada, onde nós conseguimos detectar falhas em vários pontos da investigação, tanto na investigação no momento que a polícia é acionada,
tanto no exame de local, tanto no exame de toxicológico, a gente vai entendendo o que precisa ser feito no local de envenenamento. Que precisa existir um protocolo padronizado, que esse protocolo precisa ser obedecido, né, para que a gente não perca nenhum fio da meada. Né, porque sempre quando há um halo muito grande entre a morte de uma pessoa envenenada, né, e o exame toxicológico, né, o exame necroscópico depois do toxicológico, a gente tem uma perda muito grande, né, de possibilidade de você detectar essa substância. Existe um risco de perda. Por quê? Porque depois que uma pessoa morre, entra em ação os fenômenos que a gente chama cadavéricos. pH baixa, tem grande produção de enzima, né, no corpo daquela vítima, né, a produção de ATP ela vai cessar, e aí a gente tem fenômenos de crescimento bacteriano. Nós temos um fenômeno que atrapalha muito os exames de toxicológico, que é o fenômeno da redistribuição, que é onde o agente tóxico, né, ele vai sair do local onde ele está, né, seguindo um gradiente de concentração para outros tecidos. Então, muitas vezes, a matriz que você vai pegar, se você coletar ela assim, logo, pouco tempo depois da morte, você tem uma grande chance de encontrar aquele veneno ali naquela matriz. Quanto mais tempo passa, mais aquela substância ela vai se difundindo por outros tecidos, para outras áreas do corpo, e aí a concentração naquelas matrizes que são eleitas, né, para serem realizados exames toxicológicos, acaba diminuindo as chances de você detectar, porque essa chance ela está diretamente relacionada ao nível de sensibilidade da técnica, do método que você está usando. Então é preciso que haja um tempo que seja razoável, é preciso que a detecção seja rápida para que você possa salvar a vida dessa vítima, e aí não salvando a vida dessa vítima, é preciso que os exames periciais sejam feitos o mais rápido possível, o necroscópico e o toxicológico, para que a gente tenha uma chance de você chegar a essa substância e uma chance de você fazer o nexo causal, que é ligar a substância com o assassino. Né? Não basta dizer que a pessoa foi envenenada. Quem envenenou? Como que essa substância foi parar aqui? Qual foi o meio utilizado para esse envenenamento? Foi uma bebida? Foi uma comida? Quem deu? Então, todas essas informações, elas dependem de um bom exame de local, dependem de que toda a equipe trabalhe juntos. E quando eu falo toda a equipe, eu não falo só da equipe policial. Eu também falo dos profissionais de saúde, que são grandes aliados, né? Para acionar a polícia, para dizer aqui há uma suspeita, não só em casos de envenenamento, mas em todos os casos de violência, suspeitas contra crianças, contra mulheres. A gente precisa que os profissionais de saúde sejam grandes aliados nossos, no sentido de desconfiar e acionar a polícia para que isso seja esclarecido. Como eu falei já, que eu sou, né, gente, amo ouvir podcast, eu amo assistir, né, sobre isso. E fazendo um link com essa tua fala, a gente teve recentemente um caso daquela policial, né, que foi morta, aparentemente já é um caso, já é uma suspeita de feminicídio, e só virou uma suspeita de feminicídio porque o pessoal da SAMU, porque os bombeiros observaram que aquilo não tinha características de um suicídio. Então, por isso que as pessoas, pelo menos, quem chega no local primeiro, precisa ter essa desconfiança. Porque aí, o que acontece muito? A perícia é a última que vai chegar. Sim. Sabe? E falando aqui Nós tivemos casos vários notificados e registrados em literatura onde paramédicos no exterior acabaram por desconfiar de um crime porque chegaram no local antes, encontraram resíduo de bebida em um copo, uma taça, e tiveram a grande ideia de coletar e levar junto com a vítima e depois entregar para a polícia. Isso é importante. Isso é muito importante. É muito importante, porque alguém que esteve no local, que chegou muitas vezes antes da perícia, mas houve ali uma interferência no trabalho da perícia? Não. Houve um acionamento de um profissional de saúde, ele estava no segue o protocolo, que a pessoa ainda está viva. Ele fez a coleta, a pessoa estava viva, ele entregou para a polícia, isso pode perfeitamente seguir para um exame toxicológico. O ideal é que seja coletado pelo perito? Sim, com certeza, o ideal é que seja coletado pelo perito. Mas muitas vezes o criminoso está por perto. Em caso de envenenamento, a gente tem um indivíduo que planeja, um indivíduo que oculta vestígios e um indivíduo que limpa o local. Então, por isso, quando a perícia e a polícia chegam
metade desses vestígios já foram... Foi o que aconteceu agora. Foram retirados do local. Então, por isso que o crime do envenenamento, ele é um crime que é delicado de se investigar. Porque quem envenena, planeja. E quem planeja faz de tudo para que aquilo não Ele seja planeja todas as etapas, não só a morte. Todas as etapas. Então, quando você chega ao local, você vai ter um ambiente modificado. Tanto é que no caso da reprodução simulada que a gente trabalhou, a gente teve uma maquiagem gigantesca no local. Houve toda uma organização da cena para que criminosa, para inclusive colocar o criminoso como vítima. Isso. Então, foi um dos casos mais impressionantes que eu já vi. E no mesmo caso, a gente teve, desde do crime de envenenamento, mas a gente também teve a adulteração de documentos. Isso. Né? A adulteração de documentos, que foi para a documentoscopia. Então, foi um crime muito bem articulado. O planejamento. Havia uma motivação, que era dinheiro. Né? Houve falsificações de documentos, houve um interesse em um seguro de vida. Então, normalmente, quando o perito entra num local, ele não pode pensar assim, é suspeita de envenenamento, ele não pode também focar somente nos vestígios biológicos. Existe uma gama de vestígios naquele local que podem ter relação com o crime. Isso. Então, ele tem que focar em procurar, não só, lógico, vai olhar a lixeira, verificar se não tem materiais descartáveis, alimento que tenha sido jogado fora. Vai na cozinha, verifica o que foi manipulado na cozinha, verifica se tem algum copo, verifica se tem alguma coisa que a vítima tenha consumido. Isso é importante, mas é importante checar se naquela casa não tem documentos recentes de divórcio, se não tem seguro de vida, se não tem boletim de ocorrência, né, da vítima ter sido ameaçada por A, B ou C, se não tem a mala arrumada que pode identificar que alguém estava querendo ir embora, estava planejando ir embora. Nossa, eu já fui num caso assim, a mala estava pronta, era um feminicídio. Exatamente. A mala estava pronta comum, né? E ela... uma mala, mas ela não consegue sair de casa a tempo, né? A gente tem um caso também que aconteceu no sul do país, a vítima já estava com tudo pronto e já havia uma decisão ali de uma separação. E o criminoso resolveu oferecer para ela um jantar de despedida, de levantar a bandeira de paz. Ela consumiu o jantar e, infelizmente, depois que ela consumiu o jantar, ela amamentou o bebê. Nossa. Né? Então, morreu ela e o bebê. Né? Os dois passaram mal simultaneamente e o criminoso se livrou do corpo dos dois. Então, assim, é preciso você olhar tudo dentro dessa casa, desse ambiente, né? Isso quando a morte acontece realmente no local. Que eu tô falando que não é geralmente isso. Onde o envenenamento ocorreu. Nem sempre isso acontece. Às vezes a vítima é envenenada num local e vai morrer em outro, como é o caso desse caso que nós fizemos. E isso torna tudo mais difícil, porque você tem um desvio da busca ativa da polícia e da perícia num local onde não está a maioria dos vestígios, né? Então, se houvesse tivesse havido ali um direcionamento na casa da vítima, certamente teriam sido encontrados os vestígios do próprio veneno que foi usado. Entendeu? E muitos outros vestígios, talvez. Então, é um crime complexo. É um crime que precisa ser debatido. Por isso veio a ideia do livro, de abordar desde o local de crime, né? Como o perito de um local deve se portar nesse local. Não somente o perito de local, mas também o delegado, a equipe de policiais que chega primeiro, todo mundo, né? Desde o local até os exames toxicológicos, o exame microscópico, e passando pela reprodução simulada. E no final, quando eu terminei de fechar todas essas sequências, eu me lembrei que eu estava esquecendo de um ponto muito importante, que eram os profissionais de saúde. Sim. É preciso que os profissionais de saúde conheçam os envenenamentos, conheçam as toxíndromes, conheçam as substâncias que estão mais envolvidas nesses casos, e é preciso que eles saibam o que fazer. Então, eu fiz uma pesquisa por protocolos internacionais que são aplicados em hospitais hoje, em países que têm protocolos para os casos de envenenamento já estabelecidos, e fiz um último capítulo muito focado nesses atendimentos de emergência. Então, é um livro que eu considero assim muito... Não vou falar completo, porque nunca está completo. Tem muita coisa que eu gostaria de ter colocado. Não, ele é perfeccionista, eu não vou... Tem muita coisa que eu gostaria de ter colocado nesse livro, por favor. Mas eu acho que ele foi um livro que foi pioneiro. A gente fala que é pioneiro no Brasil. Abrangeu bastante
coisas, muitas informações importantes que são essenciais nos crimes de envenenamento. E eu preciso falar que teve aqui, gente, todo o apoio da Apotec, tá até aqui, ó. Eu acho que também é uma função nossa, né? A gente promover aí a divulgação da ciência, a gente ter uma produção nossa. Isso. E eu acho que foi o primeiro, né? Na verdade, ele foi o primeiro. A primeira produção científica aqui em forma de livro, né? Do Maranhão, do Maranhão, na área forense. Muito orgulho, Ione, de ti. Porque também, deixa eu dizer para vocês, não foi também tão simples assim. Ia ter o Congresso Nacional de Criminalística. Ai, amiga, eu quero muito escrever o livro. Pois escreva o livro e você vai lançar o livro no CNC, que é em setembro. Era setembro de 2024, gente. E aí isso era, Ione, dezembro de 2023. Mas ela tava assim, precisando de alguém chegar. Cuida. Ela, meu Deus, sem amiga. prazo. Amiga, você vai ter que lançar este livro em setembro de 2024. E, gente, a mulher é eficiente, ela fez. E, gente, para continuar o nosso projeto, porque esse podcast aqui ele não tem a intenção, né, de esgotar o tema. A gente tem um outro podcast que a gente gravou sobre envenenamentos como causa de suicídios e homicídios. Eu vou colocar aqui embaixo. E a gente vai, a Apotec, fazer agora um seminário, o 5º seminário da perícia oficial, que vai acontecer na cidade de Imperatriz. E é claro que esse tema será abordado. Ione, então convide o pessoal de Imperatriz, tá todo mundo com uma expectativa muito grande por esse evento. Eu queria convidar, né, para todos participarem desse evento que, né, tem padrão, qualidade Apotec, de organização. Vai ser um evento com certeza muito bem organizado, muito bonito, vai acontecer em Imperatriz. É o 5º Seminário de Perícia Oficial do Maranhão. A gente vai estar lá falando sobre envenenamento, discutindo essas questões, debatendo com a sociedade, né, porque a gente precisa debater não só com os profissionais da polícia e da perícia, a gente precisa debater com a sociedade. E vai ser um evento, eu tenho certeza que vai ser lindo, porque vai contar com profissionais de várias áreas. E a gente vai estar falando de temas polêmicos, de temas de destaque, de temas que são importantes dentro da polícia, dentro da área criminal. E o mais interessante, gente, é que esse evento, como os últimos eventos que a gente está fazendo, a gente sempre fala de crimes reais, porque as pessoas amam histórias, eu amo história. E para que você entenda a perícia através da solução de um caso. Então, esse vai ser a proposta de Imperatriz. Já temos aí muitos palestrantes confirmados. Então, gente, eu aguardo vocês. Não percam o pessoal aí de Imperatriz, Balsas, daquela região, que esse evento promete. Já temos muita gente já inscrita, muita gente procurando, até me surpreendeu. Mas aí eu vou botar também o link, acho que dá para botar 2 links aqui embaixo, tanto do podcast passado quanto do nosso seminário. E eu aguardo vocês. Só para a gente complementar, a gente falando aqui de profissionais de saúde, eu me lembrei de uma coisa importante. Recentemente, a gente teve um caso de destaque no Brasil, que foi o caso dos técnicos de enfermagem, né, dos crimes cometidos por esses técnicos de enfermagem. Isso, Tati. E a comunidade, de uma forma geral, ficou bastante chocada. Né? A população ficou muito, muito, muito chocada, porque você leva um ente querido, seu doente, para o hospital, você quer que esse ente querido se recupere. Né? Você recebeu a notícia da morte de um familiar já é uma coisa difícil. E depois você descobrir que esse familiar podia estar vivo e não sobreviveu porque alguém que estava ali para cuidar acabou envenenando, isso é muito chocante. Mas o fato é que, para a gente da área criminal, isso não foi surpresa. Crimes cometidos por profissionais de saúde eles são muito mais frequentes do que a gente gostaria de falar. Né? É muito delicado falar nesse assunto. Mas a gente tem casos célebres, né? A gente tem casos célebres que aconteceram nos Estados Unidos, né, de enfermeiro na década de 80, conhecido, que foi feito até série sobre o caso o enfermeiro dele, da morte. O enfermeiro da matou morte. centenas de pessoas utilizando medicamentos que são utilizados hoje na prática clínica para o tratamento de doenças. A gente teve o caso de um médico na França também, Frederic, também ficou muito conhecido, recentemente ele foi julgado. Ele matou também dezenas de pacientes, inclusive utilizando até mesmo cloreto de potássio, a mesma substância utilizada aqui no Brasil. A gente teve um caso também de um enfermeiro no Rio de Janeiro, na década de 90, que também matou pessoas utilizando, inclusive, substâncias como cloreto de potássio e insulina. Então, esses crimes eles são comuns. Existem algumas substâncias que a gente considera substâncias que são
que eu considero bastante perigosas dentro do ambiente hospitalar, perigosas no sentido de que é preciso que haja uma atenção especial para essas medicações, né? Que haja uma restrição ao acesso dessas medicações, sim, que são principalmente que eu considero cloreto de potássio, a digoxina, a atropina, a insulina e os opioides. Esses medicamentos são extremamente perigosos porque a margem terapêutica deles é muito pequena e a chance que eles têm de matar é muito grande. Então, hoje nós temos, já está bastante estabelecido que dentro do ambiente hospitalar a gente precisa de um ambiente multiprofissional, onde tenha cada um dos profissionais, cada um dos atores atuando dentro da sua área. O médico prescreve, o farmacêutico prepara essa medicação, o enfermeiro administra, né? Então, é preciso que cada um fiscalize o trabalho do outro, né? É preciso que haja esse respeito. Medicamento é uma coisa muitíssimo séria. O medicamento ele deve ficar restrito ao ambiente da farmácia, sob a vigilância de um farmacêutico. Né? O farmacêutico não está lá como figura decorativa, está lá para vigiar o uso do medicamento. Né? Inclusive, hoje existem padronizações, inclusive internacionais, de que esse medicamento ele já tem que sair de dentro da farmácia somente na dose específica que deve ser aplicada para o paciente. Não se pode mais deixar preparado lá. Não se pode mais permitir hoje que o medicamento saia de dentro da farmácia e fique dentro do posto de enfermagem, né, sobre a guarda do posto de enfermagem, onde o acesso é facilitado a qualquer profissional, inclusive a um técnico de enfermagem. Não se pode mais permitir que você leve grandes doses que sejam necessárias para administrar o dia inteiro. É preciso que a gente tenha profissionais que façam isso, esse monitoramento da dose, que vá para lá somente a dose específica. E eu sempre falo que é importante que a gente entenda, que a sociedade entenda o valor dessas coisas e fique atento, porque assim, quando você tem um parente seu hospitalizado, é importante que você acompanhe o uso desses medicamentos. Toda vez que chega alguém, todo mundo vai ficar preocupado. Toda vez que chega alguém dentro do ambiente, do local da internação e que vai administrar o medicamento, é direito seu como acompanhante checar a medicação, verificar o que está sendo administrado, né, conferir se ali está no prontuário mesmo aquela medicação naquele horário. Você deve ter acesso ao prontuário médico, saber quais foram os medicamentos que foram prescritos, quais os horários, para que você mesmo realmente faça o acompanhamento, verifique se a medicação está vindo no horário, se aquela medicação realmente que consta ali que está sendo aplicado, realmente foi aquilo que foi prescrito, porque, infelizmente, gente, como eu disse, nem todo psicopata é envenenador, mas todo envenenador é um psicopata. E esses profissionais... Essas histórias são uma pior que a outra. E esses psicopatas, eles escolhem situações que facilitem a vida e o cometimento dos crimes deles, né? Infelizmente, os psicopatas, eles estão em profissões onde eles têm um alto poder sobre a vítima, né? Eles estão dentro das áreas de saúde, escolhem profissões da área de saúde, eles escolhem profissões como dentro da religião, como pastores, como padres, eles escolhem profissões dentro do ambiente policial, dentro da justiça, como policiais, juízes, promotores. Essas pessoas, elas são pessoas que têm um distúrbio grave e procuram na sociedade aquelas situações onde eles podem ter um ambiente confortável para o cometimento daqueles crimes. Então, os profissionais de saúde, eles precisam sim ter um equilíbrio dentro das unidades hospitalares, no sentido de você ter um ambiente interdisciplinar, né? Não concentrar tudo na figura de um profissional só, porque o trabalho de um é fiscalizar o trabalho do outro, é acompanhar o trabalho do outro. A prescrição ela precisa ser conferida por um profissional farmacêutico, ela precisa ser preparada por ele, ela precisa ser emitida para o enfermeiro, aquele enfermeiro que vai fazer aquela administração daquela medicação. Então, todo mundo precisa estar ali acompanhando o trabalho do outro. Até porque a gente não precisa, não pode ficar pensando só na questão do crime, do cometimento de crime, do envenenamento, mas também os acidentes, a iatrogenia, que é muito mais comum do que a gente imagina. São mais de 7 mil casos de iatrogenia, de acidentes envolvendo medicamentos, onde tem algum profissional de saúde envolvido. Então, é importante que todo mundo trabalhe acompanhando o trabalho do outro. Isso é que é bonito na área da saúde, é esse trabalho equilibrado de respeito entre os profissionais de saúde. E lembrando que o profissional de saúde ele é um aliado da justiça, ele é um aliado da polícia, ele é um aliado da perícia, né? A maior parte dos peritos criminais, eles são profissionais de saúde. E é isso que é importante a gente dizer.
a gente precisa discutir envenenamento com a sociedade. Pois, e amiga, tem assunto aqui, vocês já viram, né? Tem assunto aqui que daria 2 dias. Mas, assim, foi ótimo. E como eu disse, mais uma vez, quem quiser saber mais sobre envenenamentos como causa de homicídios e suicídios, a gente já fez esse podcast que eu vou colocar o link para vocês. Então, gente... E comprem o livro. Gente, mas para comprar o livro? O livro, na verdade, hoje ele está praticamente em todas as plataformas, principalmente na Millennium, gente, a na Millennium, que Millennium, é tá? a editora que produziu toda a parte, todo o livro, no site da Millennium, mas a gente tem hoje para muitas plataformas, então é um livro que, se você colocar o nome dele hoje no Google, ele aparece em muitas plataformas. Graças a Deus ele já foi lançado, já está na segunda, vamos dizer assim, tiragem, né? Ele tem vendido bastante. É um livro que ela agrada todo mundo, que tem desde a parte histórica, a parte toxicológica para quem é profissional de saúde, né? Para quem gosta de histórias de crime, tem aí também, né? A gente tem capítulos específicos para profissionais de saúde, para policiais na parte de local de crime, de reprodução simulada. Então tem para todo gosto. Pois é isso, gente. Até a próxima. Até a próxima. Hã? Então, gente, concluindo aqui esse podcast, porque assunto tem muito. Aguardo vocês no próximo episódio.